aí, meu povo, tudo bem com vocês? Capítulo 25, China, aspectos naturais e populacionais. Aspectos físicos. A China é o terceiro maior país em extensão territorial e está localizado na região da Ásia chamada Extremo Oriente. É banhada pelo Mar Amarelo e pelos mares da China Oriental e Meridional, sendo todos os três mares marginais do Oceano Pacífico, e faz fronteira com diversos países como a Índia, Rússia e a Coreia do Norte. Em virtude da sua grande extensão latitudinal, apresenta muitas paisagens e muitos climas distintos que podem ser divididos em 6 regiões, como mostra o mapa a seguir. Relevo. No leste do país há predomínio de planícies férteis cortadas pelos vales de grandes rios, como o Yangtze, o Rio Azul, que é o maior da Ásia. Assim, as regiões do centro-sul da China e a China Oriental concentram solos férteis, criando um ambiente ideal para a agricultura e viabilizando grande concentração populacional. É nessa área que encontramos também o Vale do Rio Huanghe, o Rio Amarelo, caracterizado pelos solos férteis de loess, é fundamental para o sucesso do cultivo de alguns gêneros agrícolas na China, tais como o trigo e o arroz. É um depósito eólico comum no entorno de desertos, em regiões onde a ação do vento é menor e que propicia a formação dos solos férteis à base do quartzo, feldespato, calcita e outros minerais que não sofrem intemperismo químico significativo sobre as condições climáticas dos desertos. As regiões norte e noroeste do país, os planaltos são predominantes. A região é muito conhecida pela presença dos desertos famosos como o Gobi e o Taklamakan, ambos desertos frios. O sudoeste apresenta um relevo mais acidentado. Na região da província autônoma do Tibete, encontra-se o Planalto do Tibete, o mais elevado do planeta, cuja altitude média é de 4.000 metros. Esse planalto ele faz fronteira com a cadeia montanhosa do Himalaia, popularmente conhecido como Teto do Mundo, em decorrência de sua grande elevação acima do nível do mar. Também na Cordilheira do Himalaia encontra-se o Monte Everest, o pico mais elevado do planeta, com 8.848 metros, e o K2, o segundo maior pico do mundo, com 8.614 metros de altitude, localizado na fronteira com o Paquistão. A grande variação latitudinal apresentada pela China determina uma diferença muito grande entre os climas de norte a sul, bem como parte localizada no extremo oeste do território, que apresenta características climáticas típicas de áreas sob o efeito da continentalidade, tal como a grande amplitude térmica. O mapa nos mostra como os climas estão dispostos e podemos perceber que, pela localização do Trópico de Câncer, que a maior parte do país se encontra na zona temperada do planeta. Então vamos lá. Quando a gente pega o frio de montanha, que é o clima frio de montanha, a gente tem características de menores temperaturas absolutas em razão das altitudes elevadas. O clima árido semiárido tem características de elevada amplitude térmica e baixa pluviosidade. O clima temperado subtropical tem características de chuvas regulares ao longo do ano, temperaturas mais amenas e apresenta as 4 estações do ano bem definidas. E o clima tropical de monções, chuvas torrenciais associadas à movimentação de massas de ar úmido durante o verão. População. Hoje, a população chinesa é a maior do planeta, composta por 50 grupos étnicos distintos, sendo a etnia Han a de maior expressividade. Apesar de toda a riqueza cultural desse mosaico de pessoas, o movimento a partir do qual daremos o foco se iniciou na Revolução de 1949, quando chegou ao poder Mao Tse-tung, que inaugurou uma reforma estrutural na economia e na cultura da China.
além de mudar o pensamento sobre a organização das pessoas pelo território. Esse momento histórico ele coincidiu com um grande crescimento vegetativo no país e, consequentemente, um descontrole demográfico. A China devolveu, bem cedo em sua história, uma agricultura muito poderosa em termos de volume e área ocupada, levando à necessidade de contínua reposição de mão de obra em grandes volumes para manter a produção agrícola do país. Como exemplo, podemos citar cidades como Cantão, que entre os séculos X e o século XIII já tinham uma produção superior a qualquer outra cidade do planeta. Não bastasse esse histórico de grande quantitativo populacional, durante o governo de Mao Tse-tung, houve incentivos para que as famílias continuassem com seu costume de reprodução maciço, sobretudo por isso contribuía para o seu projeto de nação. Foi no governo de Mao que, entre 1949 e 1976, que a expectativa de vida aumentou consideravelmente. Um chinês passou a viver em média até 70 anos, situação que se observou no mesmo período em várias outras partes do mundo. Para fins de comparação, no Brasil, no final da década de 1970, havia por volta de 120 milhões de habitantes, enquanto a China ultrapassava 900 milhões. Mesmo sendo uma situação preocupante, nenhuma tentativa de controle de natalidade foi iniciada durante o governo de Mao. Foi apenas depois de sua morte e durante a gestão de Deng Xiaoping que foram adotadas políticas de contenção de crescimento populacional. No fim da década de 1970, foi implementada a política do filho único. A partir dessa época, era permitido que os chineses tivessem apenas um filho por casal, e não por mulher, como muitos acreditam, com exceção de algumas minorias étnicas e de casais cujo primeiro filho tivesse nascido com algum tipo de necessidade especial. Além disso, passou a existir uma idade mínima para o casamento, 22 anos para os homens e 20 para as mulheres, reforçando ainda mais a restrição reprodutiva. Para os chineses rurais, era permitido ter segundo filho em virtude da necessidade de mão de obra no campo. Com essa política, reduziu-se o ritmo de crescimento vegetativo da população chinesa. Algumas consequências não previstas ocorreram em razão da política do filho único, como tráfico de crianças, desequilíbrio de gênero, alto número de esterilizações, aumento do número de abortos e surgimento de crianças invisíveis, nascimentos ilegais que não eram declarados. A partir de 2002, passou a existir a possibilidade de pagar 5 mil para ter o segundo filho legalmente. Esse valor era uma limitação proposital, já que o salário médio na China, na época dessa mudança, era de 1.200. Além disso, se houvesse nascimentos ilegítimos, a família não recebia um hukou, uma espécie de permissão para as crianças frequentarem a escola. Em 2015, a política foi adaptada para o limite de 2 filhos. Isso ocorreu sobretudo em virtude do maior acesso à educação, que tem feito a expectativa de vida aumentar. Em consequência, há um envelhecimento populacional, pois a proporção da população idosa é elevada, fato que tem pressionado gradativamente a população economicamente ativa chinesa. Como não há reposição adequada de mão de obra, o aumento do produto interno bruto ficou comprometido no longo prazo, tendo em vista que o volume de aposentados começa a ultrapassar de forma gradativa ou de adultos em idade para trabalhar. A taxa de fecundidade do país hoje está entre 1,5 filho por mulher. No entanto, o valor necessário para a reposição populacional é de 2,1 filhos por mulher. Em 2019, o país registrou o menor número de nascimentos desde a fundação da República Popular da China em 1949. Toda essa população se espalha pelo território de forma heterogênea, ou seja, existem locais com muitas pessoas e outras com pouquíssimos. A maior parte encontra-se no litoral, foco da produção industrial e da vida cosmopolita na China, enquanto o interior do continente apresenta grandes vazios demográficos e maiores populações
ocupadas com a produção agrícola menos adensas do que nas grandes cidades, que utilizam o modelo de zonas econômicas especiais. Além das questões relativas à demografia chinesa, a sua população enfrenta problemas relacionados à poluição e à degradação ambiental, visto que suas grandes cidades estão entre as mais poluídas do mundo. Desigualdade regional, já que a maior parte da modernização e do progresso econômico e tecnológico da China ficou concentrado nas ZEs e ao longo do litoral, ao que passa nas áreas rurais e interioranas, boa parcela da população vive em condições de pobreza. E a falta de representação demográfica, uma vez que o Partido Comunista Chinês é o único existente no país e a população não tem direito de escolher seus representantes. Capítulo 26. China, crescimento econômico. O período de Mao Tse-tung. A China é um país milenar e durante muitos séculos foi liderado por dinastias de famílias imperiais. No entanto, no século XIX, o atual território do país encontrava-se dividido entre diversas potências imperialistas. Assim como seu litoral e o baixo curso dos principais rios retalhados entre as potências imperialistas, a última dinastia imperial chinesa declinou e em 1912 uma revolução nacionalista liderada por Sun Yat-sen proclamou a república, que passou a ser administrada pelo Partido Nacionalista Chinês. No entanto, esse movimento não centralizou a política chinesa, de modo que muitas regiões ainda continuaram controladas por chefes militares locais, enquanto outras não conseguiram se livrar da dominação estrangeira. Com a instalação da República, a China viveu uma incipiente industrialização, com a importação de capitais estrangeiros que tinham interesse em sua mão de obra abundante e em suas matérias-primas de modo geral escassas na Ásia. Apesar da industrialização inicial, o país ainda era majoritariamente camponês, dependente financeiro e tecnológico, e com o início da Primeira Guerra Mundial, essa tentativa de modernização foi suspensa. Parte dos políticos intelectuais chineses conclui que a tentativa de desenvolvimento baseada em uma economia liberal não era a solução, já que todos os prognósticos demonstravam que a China seria sempre dependente de alguma potência já estabelecida. Assim como surgiu no país uma tendência revolucionária inspirada na Revolução Russa em 1917, e em 1991 foi criado um Partido Comunista Chinês, que tinha como um dos fundadores Mao Tse-tung. O cenário para o desenvolvimento chinês, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, tornou-se mais complexo, visto que parte do seu território foi novamente repartida pelas potências externas. Além desse quadro político, iniciou-se uma guerra civil entre os dois partidos. A disputa interna foi temporariamente suspensa em 1931, quando os japoneses invadiram Manchúria, região chinesa rica em recursos naturais. Em decorrência dessa ameaça à soberania da China, os opositores internos se juntaram contra os japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses chegaram a ocupar 2/3 do território chinês. Contudo, após a derrota do eixo e da consequente retirada das tropas nipônicas do país, as divergências internas se reinstalaram e a guerra civil continuou. Com a vitória das tropas de Mao, em 1949, unificou-se o controle do país sob o governo com ideais socialistas, e os fugitivos do partido se alojaram na ilha de Formosa, região hoje conhecida como Taiwan. A economia no período de Mao Tse-tung. Após o fim da Guerra Civil e no contexto histórico da Guerra Fria, o governo chinês aproximou-se em 1949 da ex-União Soviética, o que levou a China a perder aliados no Ocidente. A falta de apoio ocidental e as consequências deixadas por uma guerra civil de mais de 20 anos levaram o país a adotar um modelo econômico soviético. Com esse alinhamento, houve
coletivização de terras, implantação de comunas populares, estatização das fábricas, planificação da economia. E no plano econômico, o governo de Mao Tse-tung ficou muito conhecido pelo programa denominado Grande Salto para Frente, que consistia basicamente em consolidar o socialismo o mais rápido possível. Com esse objetivo, o governo chinês instituiu as comunas populares no campo, espécies de fazendas coletivas que chegavam a abrigar até 10.000 famílias, e deslocou grande quantidade de mão de obra para trabalhar em obras de irrigação, abertura de terras agricultáveis, entre outros, visando aumentar e modernizar a produção agrícola. No setor industrial, o Estado iniciou-se uma campanha para melhorar a infraestrutura do país e fomentar a indústria de base, estimulando a construção de fornos artesanais de fabricação de aço nos quintais das casas e até mesmo dentro de seus ministérios. No entanto, apesar da ambição do projeto e a disponibilidade de recursos naturais para tal, o programa não obteve êxito. O grande salto para frente representou um elevado desvio de recursos que originalmente se destinavam à agricultura, de modo que a reorganização produtiva da zona rural acabou contribuindo para uma desorganização da produção de alimentos. Desse modo, a produção agrícola chinesa despencou de 205 kg de alimento per capita em 1957 para 154 kg em 1961. Entre os fatores que contribuíram para essa redução da produção estão os fatores naturais, como secas e inundações, bem como o desvio de recursos para a produção de matéria-prima para a indústria e o desgaste de maquinário em razão tanto do uso excessivo quanto da falta de conhecimento técnico em seu manuseio. Entre 1959 e 1962, milhões de chineses morreram em decorrência da escassez de alimentos, período que ficou conhecido como a Grande Fome. A última etapa do período maoísta foi o da campanha da Revolução Cultural, institucionalizada a partir de 1966. Seu objetivo era o de difundir os ideais revolucionários maoístas e consolidar um modelo de desenvolvimento econômico essencialmente chinês, distanciando-se do socialismo soviético. Na prática, essa proposta acabou por conduzir uma campanha de perseguições e expulsão contra dirigentes do PCC, que se opunham às políticas implementadas por Mao, sobretudo aquelas do Grande Salto para Frente. Inicialmente, essas perseguições se mantiveram restritas à cúpula do partido, mas acabaram se difundindo por toda a China. O processo repercutiu na vida econômica, social e cultural do país e paralisou seu desenvolvimento econômico, além de ter boicotado o pensamento científico nas universidades, impactando no seu desenvolvimento industrial. A tentativa de buscar um modelo autêntico para o estabelecimento como a nação durante a Guerra Fria levou a China a fabricar sua primeira bomba nuclear em 1964 e uma de hidrogênio em 1967. A União Soviética temia as consequências do poderio bélico chinês sobre o equilíbrio geopolítico asiático. Essa situação de tensão provocou a ruptura política entre os dois países e a consequente retirada de técnicos e consultores soviéticos da China, agravando a crise produtiva interna. A economia a partir de Deng Xiaoping. A morte de Mao em 1976, os grupos políticos críticos ao movimento cultural começaram a promover uma nova reforma chamada de desmaoização. Tal reforma pretendia estabelecer um novo líder com visões mais dinâmicas para o país. Deng Xiaoping, vice-primeiro-ministro em 1975 e alvo de perseguições maoístas, voltou a se destacar no PCC e em 1979 implementou um programa denominado das 4 modernizações, que consistia na abertura da indústria para o mercado externo, no incentivo à produção agrícola familiar,
na modernização tecnológica das Forças Armadas e no aumento do investimento público em ciência e tecnologia. O programa também serviu para delinear a identidade nacional que o novo governo buscava alcançar com as reformas. Deng Xiaoping tornou-se o novo líder chinês com o desafio de adaptar a abertura econômica à visão socialista chinesa, baseada em um partido único. O seu lema era: não importa a cor do gato, o que importa é o que ele caça os ratos, e indicava uma nova fase da política econômica chinesa, mais preocupada com o crescimento econômico do que com o controle estatal sobre todas as atividades produtivas. A ideia era garantir a criação de um sistema que justificasse a coexistência de duas correntes ideológicas, uma visando a economia planificada, centrada no Estado, e a outra visando a economia de mercado, a chamada economia socialista de mercado. O campo sempre foi um fator econômico sensível para o governo chinês, e boa parte de suas reformas tiveram como foco a área rural. Com o novo modelo de governo, as comunas foram extintas e as terras passaram a ser autonomia das famílias que poderiam cultivar como quisessem, desde que entregassem uma boa parte para o governo. As terras ainda pertenciam ao Estado. O termo socialista de mercado, ele refere-se a um sistema político-econômico que mexe com as características socialistas na área política com princípios da economia de mercado. Algumas ações governamentais foram implementadas no país com a flexibilização das restrições à contratação de trabalhadores, a elevação dos valores pagos aos agricultores com o intuito de incentivar a produção e a permanência no campo, e a criação de um programa de subsídios que incentivava o consumo. Dessa forma, o trabalho assalariado aumentou no campo, chegando a formar uma classe abastada no setor da agricultura. A economia rural parecia estar bem remodelada, mas ainda era necessário modernizar o parque industrial. A economia foi, então, aberta um setor industrial de uma forma especial, chamada joint venture, e as empresas estatais passaram por um remodelamento para se tornarem mais competitivas. Joint venture é um termo econômico muito usado para designar a cooperação econômica ou estrutural entre duas ou mais empresas de nacionalidades distintas. Na China, essa prática é bastante difundida, uma vez que o governo chinês exige que as empresas multinacionais que se instalam no país realizem essa cooperação econômica com companhias nacionais com o objetivo de fortalecer as empresas chinesas. Em 1984, as reformas avançaram com a criação das chamadas Zonas Econômicas Especiais. Elas são fundamentais para entender a engenharia econômico-social da China. As ZEs funcionam como ilhas capitalistas que servem para atrair investimentos estrangeiros e são dotadas de legislações especiais. Elas foram implantadas principalmente na costa do país e no Vale dos Grandes Rios, em razão da maior facilidade de exportação e das concentrações urbanas que disponibilizavam mão de obra barata e vasto mercado consumidor. Apesar de o modelo ZE ter criado as bases para a modernização industrial chinesa, ela também é muito criticada. Os problemas mais apontados são o aumento da precarização do trabalho e a concentração de riquezas, o crescimento da poluição urbana e o desenvolvimento regional discrepante. Essa distinção tem incentivado cada vez mais pessoas a migrarem do campo para a cidade. A economia atual da China. A economia chinesa é uma das as que mais crescem no mundo, atingindo taxa média de 9% de crescimento econômico entre 1978 a 2019. A China frequentemente visa como um país que exporta produtos de pouca qualidade, mas atualmente cresce na produção de bens de consumo duráveis chineses, como carros, eletrônicos e o satélite, e foi projetado por estudantes do Instituto Tecnológico de Harbin, que já competem com marcas consolidadas no mercado.
A construção da maior usina hidrelétrica do mundo, no rio Yangtze-Kiang, o maior da Ásia, também demonstra a capacidade tecnológica do país. Nos últimos anos, a economia chinesa tem apresentado uma desaceleração que pode ser explicada pela crise global de 2008 e por novas conjunturas na política econômica global. Um exemplo são as medidas protecionistas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que afetaram diretamente a China, um dos seus principais fornecedores. A elevação das taxas de importação dos Estados Unidos desacelerou e a relação comercial entre os países e com o poder de consumo de um estadunidense é 3,5 vezes maior que o de um chinês. Isso representa um problema para os saldos comerciais da China. Outro fator que tem sido apontado como foco do problema chinês é o endividamento do país, registrado em 14,4% do seu PIB, equivalendo a um montante de 1,96 trilhões de dólares. Essa grande dívida está relacionada à necessidade de reestruturação do parque industrial do país, à dificuldade de flexibilizar o mercado de trabalho, à inflação do mercado de ações pela atuação global de empresas estrangeiras e à bolha no mercado imobiliário do país. Em 2019, o país asiático já havia registrado a menor taxa do crescimento em 29 anos, e a previsão para os próximos 2 anos é que o crescimento econômico chinês seja ainda mais modesto em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.